Oi pessoal, hoje voltamos para a horta para tratar um pouquinho sobre cebola. Eu fiz um canteiro, pequeno canteiro de alguns metros apenas, para responder alguma dúvida que talvez possa surgir para aqueles que ou nunca plantaram cebola ou nunca se ativeram a essa questão. O espaçamento entre as plantas faz diferença no tamanho do bulbo, no caso da cabeça da cebola? Existe uma diferença se eu aumentar esse tamanho ou não em termos de produção? Essa questão, na verdade, a pesquisa já respondeu. Existe um espaçamento ideal para a cebola, mas para aqueles que, como São Tomé, acreditam apenas vendo, então está aqui o nosso pequeno experimento para apresentar para vocês esses dados práticos, da forma que o Cultura da Roça costuma trabalhar, buscando sempre ajudar aqueles que têm esse tipo de questionamento. Da mesma forma, eu até hoje estava devendo para vocês o processo da colheita, né? Este ano, mais uma vez, foi uma pequena produção, mas a partir dela a gente já consegue fazer um processo da colheita e demonstrar para vocês como a gente procede a cura da cebola, que o ideal é fazê-la a campo. Num primeiro momento, a colheita ela pode ser feita no momento em que ela quebra o talo, né? E de preferência que este talo aqui na base já comece a secar. Esse é o momento ideal para a gente proceder à colheita. A gente precisa também estar constantemente olhando as condições climáticas. Eu sabendo que na semana que vem nós possivelmente teremos uma semana de vários eventos de chuva e a minha cebola, parte exterior da casca já secou, ela já quebrou o talo de várias delas, então eu não vou esperar para que todas de maneira uniforme estejam deitadas, já secas. Eu vou proceder a essa colheita hoje. Então vocês precisam também prestar atenção em relação ao clima para não perderem a cebola. Se eu deixar ela a campo e eu tiver muita chuva, eu posso perder toda a minha produção. Muitas vezes ela tende a emitir nova brotação e com isso ela perde o seu valor comercial. Então nós temos que ter um cuidado em prestar atenção no calendário agronômico em termos de precipitação, em termos de chuva, para acertar tanto no plantio quanto na colheita. As variedades precoces aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, a gente começa a colher em final de novembro, início de dezembro, que já é um período onde nós temos mais dias secos, bastante insolação, o que favorece tanto a colheita quanto a cura a campo. O que eu pretendo apresentar para vocês? Na fila à minha esquerda, à direita de vocês, eu utilizei um espaçamento exatamente o dobro das outras 3 filas. E nesse sentido, vocês vão observar nas imagens que eu tenho uma produção de bulbos de cebola, alguns maiores, outros menores, mas que ao comparar com os bulbos das demais linhas, vocês observarão que não houve uma diferença no tamanho no momento em que eu aumentei o espaçamento, eu dobrei o espaçamento. Então, por exemplo, na linha de fora eu utilizei um espaçamento de aproximadamente 16 centímetros. Nas outras linhas eu utilizei um espaçamento de entre 5 a 7 centímetros. E, no entanto, eu tive uma boa formação de cabeças em todas as 3 linhas, diferente da linha de fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês não respeitarem um espaçamento ideal para a cebola, vocês vão ter uma perda de área e uma grande perda de produção. Porque eu vou agora, logo em seguida, fazer o arranquio dessa cebola e depois eu vou fazer a pesagem tanto com o bulbo quanto com a parte aérea. Não vai interferir no processo final. E vocês verão a quantidade que cada linha produziu. Eu vou colocar
nos dados do vídeo e aí vocês terão uma noção o quanto que vocês perdem quando vocês utilizam um espaçamento muito grande e quando vocês utilizam um espaçamento ideal. Por que isso? A cebola, assim como a beterraba e entre outros bulbos, ela precisa se sentir pressionada para que aí então, ao invés de ela priorizar a parte vegetativa, a parte aérea, ela priorizar a formação da cabeça do bulbo. Então claramente vocês vão observar nas imagens que parece que ela está pressionada num espaço bastante diminuto, porém isso favoreceu a formação de cabeça. Então essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Busquem dentro das áreas que vocês tenham, utilizar um espaçamento correto, um espaçamento ideal, para que vocês tenham uma boa produção, a melhor produção possível, né? Claro que em solos, esse aqui é um solo mais arenoso, em solos mais argilosos, eles no momento em que eu retiro a irrigação, ele naturalmente haverá uma compactação e isso vai favorecer a formação de bulbos. Porém, novamente, utilizando um espaçamento muito grande, eu perco área de produção. Então eu perco lá na frente um agregado na minha produção. Então isso é prejuízo, porque em todas as linhas de produção eu vou ter que usar insumos fertilizantes para que essa cebola venha a produzir. Nesta área foram utilizados apenas fertilizantes orgânicos, eu tive uma boa sanidade e uma boa produção. Então eu vou apresentar os dados para vocês, espero que essa informação ajude, divulguem a quem interessa e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!